Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET Volume 4, 2021, do primeiro ano do ensino médio, conteúdo de Química. Vamos lá para a atividade 1. Um caminhão-tanque capotou na estrada e derramou ácido sulfúrico na pista. Então, temos aqui, o problema é ácido sulfúrico. Supondo que o ácido derramado tenha sido neutralizado pela aplicação de cal virgem, a cal virgem tem o seu nome aqui chamado óxido de cálcio, né? Equacione a reação envolvida. Então, o ácido sulfúrico, ele tem a sua fórmula H2SO4, é o ácido sulfúrico. E depois que o ácido sulfúrico foi derramado aqui, após o capotamento aqui do caminhão-tanque, então houve a necessidade de colocar o cal virgem, ou a cal virgem, né? Para que serve a cal virgem? O nome da cal virgem é chamado óxido de cálcio e a sua fórmula é CaO. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu tenho um ácido com óxido, eu vou ter aqui a formação de um sal. Esse sal é o sulfato de cálcio e água. Então, os produtos formados aqui, ele não vai ter perigo quanto esse ácido sulfúrico, né? Pois ele é muito corrosivo, então ele pode ter um prejuízo maior lá na pista. Na verdade, foi um acidente. Então, aqui vai ter uma reação de dupla troca, onde esse SO4 ele vai juntar com esse Ca, que é o cálcio, e juntando esses dois grupos, aqui o ânion SO4 e o cátion Ca, vai formar o sulfato de cálcio, que é um sal. E o H2, que são os cátions aqui do ácido sulfúrico, vai juntar com o ânion oxigênio do óxido de cálcio e vai formar água. Então, aqui temos a equação representando a reação química e aqui o nome dos compostos participantes da reação química. Atividade 2. Identifique dentre as substâncias citadas abaixo e assinale a alternativa que apresenta apenas óxidos. Então, o que é a substância óxido? São substâncias binárias. Binária quer dizer dois. Bi quer dizer dois. Bicampeão, foi campeão duas vezes. Então, substâncias binárias são substâncias que apresentam dois elementos químicos. Um, obrigatoriamente, tem que ser oxigênio, para ser óxido, e o outro vai ser qualquer outro elemento químico. Então, vamos lá. Aqui eu tenho oxigênio e aqui tem oxigênio, mas essa substância aqui é um ácido, é o ácido sulfúrico, ela não é uma substância binária, tem hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, a letra A está fora. Letra B, água, H2O, é um óxido, correto. Binária, porque tem dois elementos químicos e um deles é o oxigênio. Mas aqui é uma substância binária, mas não tem o elemento oxigênio. Então, a letra B descarta também. Letra C, CO2, está aqui uma substância binária, é um óxido, um elemento é o oxigênio. Porém, aqui eu não tenho substância binária. Aqui eu tenho três elementos químicos. Aqui é o ácido sulfúrico. E lembrando que aqui na B, o NaCl é o sal de cozinha, né, gente? É o cloreto de sódio. Letra D, H2O, substância binária, é um óxido. E aqui NaClO. Eu tenho três átomos de três elementos químicos. Então, não é uma substância binária, não é óxido. H2O é um óxido, é uma substância binária, um dos elementos é oxigênio, correto, e aqui o óxido de sódio. Nesse caso aqui, nós temos um óxido, corretamente. A letra E vai ser a alternativa certa. Aqui eu tenho uma substância binária, tem dois elementos químicos, um elemento químico é o oxigênio, corretamente a letra E. Atividade 3. A poluição atmosférica é facilmente observável numa área urbana industrial, não só pelas nuvens de fumaça e poeira
emanadas das chaminés, mas principalmente pelos efeitos nocivos ao homem e ao meio ambiente. É mais prejudicial mistura de vapor de água e dióxido de carbono. Então, isso aqui está incorreto. Vapor de água é a água que tem na nossa atmosfera. Dióxido de carbono é um dos gases essencial à vida também no planeta. Se isso aqui fosse um problema, nós estaríamos ferrados com isso, né? Dióxido de carbono é o gás carbônico, não é a letra A. A letra B, nuvens de pó de minério. Isso aqui é prejudicial à saúde, é prejudicial ao meio ambiente, ao homem, mas temos outra alternativa que é mais prejudicial do que esse pó de minério. A letra C, mistura de dióxido de enxofre e vapor de água. Então, isso aqui, gente, é muito perigoso para o meio ambiente e para o homem. Eu coloquei aqui duas equações químicas demonstrando a reação que acontece com o dióxido de enxofre e com o vapor de água. O dióxido de enxofre está aqui, ó, né, 2 oxigênio, de óxido, e aqui enxofre. Quando o dióxido de enxofre ele reage com o gás oxigênio presente no nosso ar atmosférico e vai produzir o trióxido, ou seja, aqui, ó, 3 oxigênio, trióxido de enxofre. Esse 2 aqui, de vermelho, é só para balancear a equação química. Então, 2 vezes 1, 2. Aqui, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Com mais 2 aqui, 6. Então, 2 vezes 3, 6. Igualou. Quando eu tenho trióxido de enxofre no nosso ambiente, na nossa camada atmosférica, ele vai reagir com o vapor de água, está aqui o trióxido de enxofre, reagindo com água, e vai formar aqui o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E sabemos que o ácido sulfúrico ele é um ácido muito forte e nocivo à nossa saúde. Letra D, nuvens de vapor d'água contendo oxigênio. Então, o vapor de água a gente precisa no nosso ar, principalmente para o ar ficar úmido. E o gás oxigênio é essencial à vida no planeta. Então, isso aqui é o que nós precisamos mesmo, de vapor de água e de gás oxigênio. Letra E, nuvens de gás carbônico. Isso aqui nós também precisamos, né? O planeta necessita de gás carbônico. O gás nitrogênio, temos mais de 70% de gás nitrogênio presente no nosso ar atmosférico, e também o vapor de água. Quanto mais vapor de água nós termos no nosso ar atmosférico, significa que nós vamos ter um ar úmido e vai ser melhor para a nossa saúde. Então, a letra E é tudo que nós precisamos, né? Então, a letra C vai ser a afirmativa correta para a questão número 3. Atividade 4. Uma das consequências das atividades industriais é o lançamento de diversos poluentes na atmosfera. Dentre os principais compostos provenientes da queima de combustíveis fósseis, podemos citar CO, CO2, NO, NO2, N2O, SO2, SO3. Em relação a essas substâncias, responda qual a nomenclatura oficial dos óxidos citados. Então, todos são substâncias binárias, todos apresentam o elemento químico oxigênio e outro elemento químico. Isso faz com que ele seja óxidos. Então, o nome desses óxidos, a nomenclatura segundo a IUPAC é CO. Então, quando tem um oxigênio só, eu vou falar monóxido. Quando tiver 2 oxigênios, eu vou falar dióxido. Então, aqui é o monóxido, dióxido, aqui é o monóxido, aqui tem 2, dióxido, aqui um só, eu posso falar monóxido ou óxido, né? Tanto faz. Aqui é de 2 óxido, dióxido, e aqui tem 3, eu vou falar trióxido. E o restante eu vou colocar sempre di em todos e acrescentar o elemento químico que faz com que o elemento seja
óxido junto com oxigênio. No caso aqui vai ser de carbono, de nitrogênio, aqui de nitrogênio. Aqui, por ter dois átomos de nitrogênio, eu vou colocar o di, esse prefixo di, indicando que tem dois, e depois o nitrogênio. De nitrogênio quer dizer dois nitrogênios. Aqui de enxofre e aqui também de enxofre. Classifique-os em iônicos ou moleculares. Nesse caso, todas essas substâncias aqui, todos esses óxidos, são formados pelo elemento químico oxigênio e ametal. Carbono, nitrogênio e enxofre são ametais. Por ser ametais, eles vão ser compostos moleculares, né? Vão formar ligações covalentes. Então, oxigênio mais ametal, eu vou ter aí os compostos moleculares. Se esses outros elementos fossem lá da família 1A, um alcalino, ou dos metais alcalinos terrosos, aí seria iônicos. Nesse caso, são moleculares. Letra C. Dependendo da quantidade de alguns desses óxidos na atmosfera, quando em contato com a água, pode haver a formação de chuva ácida. Quais dos óxidos apresentados podem gerar ácidos quando reagem com água? Represente as equações químicas desses processos. Então, desses que vimos aí, nós sabemos que o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, todos esses quatro óxidos, na presença de água, eles vão formar, como produto final, um ácido. Então, aqui eu vou formar aqui o ácido carbônico, aqui eu vou formar um dos ácidos mais fortes, que é o ácido nítrico, né? E aqui o ácido sulfúrico. Aqui eu vou ter o ácido mais fraco, né? Depois um ácido mais forte, e esse SO2 aqui ele vai formar um ácido mais fraco. Porém, depois ele vai formar esse ácido mais forte. Os ácidos mais fortes é o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Os demais óxidos que não foram citados, eles são óxidos neutros. Então, eles não vão reagir com água formando esses ácidos. Os óxidos ácidos, eles reagem com água, formando aqui os ácidos que eu falei aqui com vocês no final. Atividade 5. Considere as seguintes informações a respeito dos óxidos. Estão corretas as afirmativas. 1. Óxidos de metais alcalinos são tipicamente iônicos? Correto. O que é, na verdade, o metal alcalino? São os metais lá da família 1A, são os metais alcalinos. E quando eu tenho oxigênio com qualquer elemento químico do grupo 1A, eu vou ter os óxidos chamados iônicos, ou seja, que vai liberar os íons, né? Óxidos de ametais são tipicamente covalentes? Corretamente também, porque quando eu tenho o óxido, oxigênio, que é um ametal, com outro elemento químico também sendo ametal, vai fazer ligações covalentes e é os chamados óxidos moleculares também. A afirmativa 2 está correta. 3. Óxidos básicos são capazes de neutralizar um ácido formando sal mais água? Corretamente também. Então, um óxido que é básico, ele consegue neutralizar o ácido. E quando esse óxido básico, vimos lá na primeira questão do óxido de cálcio, por exemplo, que é um óxido básico, então ele conseguiu neutralizar o ácido sulfúrico e formou sal e água. Correto. 4. Óxidos anfóteros não reagem com ácidos ou com bases. Essa afirmativa ela é falsa. Vimos aí no PET que os óxidos anfóteros, eles reagem sim. E dependendo do meio, né? Ele pode ter um produto ácido ou um produto na base. Então, esse não aqui fez com que a afirmativa estivesse errada. Então, as afirmativas corretas é só a 1, 2 e 3.
Letra A vai ser a afirmativa correta. Obrigado aí por assistir o vídeo, dê o like aí, se você gostou, se te ajudou, se inscreva no canal para receber aí as próximas correções. Isso valoriza muito aqui o nosso trabalho que a gente tem para fazer o melhor por você, querido aluno.